Salve, salve galera! Meu nome é André Paixão, o professor estoico, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como você vai conseguir extrair força interior, disposição para poder superar qualquer obstáculo que estiver aparecendo na sua vida. É muito comum ao longo da vida a gente ter que enfrentar dificuldades, como a doença, a perda de um emprego. Os imprevistos eles acontecem, eles fazem parte da nossa vida. E o estoicismo é uma ferramenta que vai te ajudar demais a lidar com esses imprevistos, a lidar com esses desafios que a vida te manda e encontrar força dentro de você para superar esses desafios. Meu nome é André Paixão, eu sou professor estoico e na aula de hoje a gente vai conversar sobre o Manual de Epicteto e como encontrar essa força interior. Mas agora eu quero te pedir uma coisa, antes do vídeo começar, senta o seu dedo no like, se inscreve no canal, compartilha os vídeos, porque você vai estar me ajudando a divulgar o estoicismo no Brasil. Maravilha? Muito bem! Agora vamos para a nossa aula. E antes de eu começar a te dizer como você vai extrair essa força interior para lidar com os desafios da vida, eu quero voltar lá no Manual de Epicteto para a gente continuar nossa leitura e para que você veja o que ele diz sobre isso. Olha só. Diante de cada um dos acontecimentos que o atingir, lembre-se de voltar para dentro e procurar, em seu próprio ser, o poder que tens para lidar com a situação. Se você vê uma bela mulher, encontrará poder para enfrentá-la no autocontrole. Se está diante de um trabalho difícil, encontrará poder na paciência. Diante de um insulto, encontrará poder na resignação. E ao se acostumar com essa busca, nada mais será capaz de te dominar. É o parágrafo 10º do Enquiridion, Manual de Epicteto. O que ele está querendo dizer pra gente? A gente tem a mania de encarar um desafio, de enfrentar um problema ao longo da vida e a gente não olha para dentro, para pensar assim, o que eu tenho de ferramenta para lidar com essa situação? As pessoas são diferentes, né? E os problemas são diferentes. Então, nem sempre as pessoas lidam da mesma forma com os mesmos problemas. Uma pessoa ela é demitida, ela vai procurar dentro dela disposição, resiliência, um propósito para poder encarar uma reconstrução de carreira. A outra pessoa, ela vai querer fazer o concurso público, porque ela está muito focada em estudo, é muito concentrada na facilidade para aprender melhor as coisas. Uma outra pessoa vai empreender, ela tem um pouco mais de disposição para correr riscos, vai abrir uma empresa, vai empreender. O grande lance é que é o seguinte, a natureza nos equipou com todo o ferramental necessário para superar qualquer desafio que a vida joga na nossa direção. A grande questão é que a gente não confia na nossa própria capacidade de superar esses obstáculos. A gente não confia na nossa capacidade de olhar para dentro e encontrar as ferramentas que a gente tem dentro da gente para poder superar esses obstáculos. E é isso que o Epicteto diz. Toda vez que você estiver diante de um problema, diante de um desafio, não se desespere. Para, respira e olha para dentro de você. O que você tem de características positivas, de força, de pontos fortes para você se ancorar neles e utilizar para transformar aquela situação de algo ruim, de um desafio, de um problema, em algo positivo, em algo que você vai conseguir evoluir e transformar aquela situação como um todo. Mas Epicteto não para aí, Epicteto continua. Olha o que ele diz logo em seguida. Ele diz, não busque que os acontecimentos sejam como você deseja, mas queira que os acontecimentos sejam como eles são de fato. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a gente precisa parar de gastar energia lutando contra a realidade, parar de gastar energia brigando contra a vida, brigando contra as situações que acontecem conosco, para que a gente tenha energia o suficiente para olhar para a situação, aceitar ela como é e buscar soluções para os problemas, né? É muito comum a pessoa recebe o diagnóstico de uma doença, por exemplo, uma doença grave, e a pessoa fica revoltada contra a vida, a pessoa fica revoltada com o médico, a pessoa fica revoltada com a natureza, com Deus, com o cosmos, com tudo, e gasta muita energia reclamando, brigando, negando a doença. Quando seria muito mais sábio se ela pegasse e falasse, ok, eu tenho uma doença grave, o que eu posso fazer para lidar melhor com essa situação? A doença tem cura? Se tem cura, eu vou procurar a possibilidade de curar essa doença. Ela não tem cura, tem tratamento experimental? Eu vou procurar. Não tem tratamento experimental? O que eu posso fazer para melhorar minha qualidade de vida e tentar aumentar a minha sobrevida depois que eu descobrir a doença? Ah, não tem sobrevida, não tem como eu fazer isso? O que eu posso fazer então para utilizar o meu tempo de vida que me resta para poder gerar uma experiência positiva com meus filhos, com as pessoas que eu amo, para mim mesmo, e eu deixar essa vida de uma forma mais serena e satisfeito com a vida que eu vivi.
Ou seja, sempre a gente consegue utilizar, olhar para a situação, olhar para o problema, olhar para o desafio e buscar formas de resolvê-lo. Se não resolvê-lo, viver melhor com ele. Então a gente deixa de ter um foco no problema e começa a ter um foco muito grande na solução. Eu acho que essa é uma das grandes sacadas do estoicismo. A gente parar de focar no problema e começar a focar na solução. Seja uma solução agindo no mundo exterior, transformando os acontecimentos, seja uma solução olhando para dentro, focada na gente, buscando uma transformação interior nossa. Mas seja por um caminho, seja por outro, o estoicismo é uma ferramenta fantástica para te ajudar a superar os desafios da vida, qualquer desafio, e a lidar muito melhor com ele. E a se conhecer muito melhor, porque a gente forma opiniões sobre a nossa pessoa sem evidência. Por exemplo, a pessoa perde uma vez um jogo, perde uma vez, é reprovada uma vez em um concurso público, é demitida uma vez no emprego, ela já generaliza, ela fala, não vou conseguir outro emprego, eu não vou conseguir um emprego melhor, eu não vou ser aprovado nessa prova, eu não presto, minha vida não acabou. A gente faz generalizações muito injustas, né, em relação a nós. Então, quando a gente para diante dos problemas e olha para dentro para buscar ferramentas que a gente tem dentro de nós para lidar melhor com aquela situação, a gente se surpreende. A gente se surpreende e muitas vezes encontra força que a gente nem sabia que tinha para lidar com a situação e viver muito melhor. Então tudo isso é um hábito. À medida que a gente incorpora esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento dentro da nossa vida, se torna cada vez mais fácil utilizar esse tipo de raciocínio, encontrar novas ferramentas dentro da gente e lidar cada vez melhor com situações que antes eram extremamente desafiadoras. Mas esse é um processo contínuo. É por isso que é tão importante a gente praticar o estoicismo diariamente, manter um contato constante com essa filosofia. Então faz o seguinte, não esquece 2 ferramentas na aula de hoje. Primeira ferramenta, olha para dentro de você quando você estiver diante de um desafio e busca as ferramentas que você tem dentro de você para lidar melhor com aquela situação. Segunda ferramenta do dia, para de ficar lutando contra a realidade, ao invés de ficar lutando contra ela, ficar reclamando, ficar gastando energia em coisas que você não pode mudar. Usa a sua energia física e mental para você buscar soluções, buscar encontrar formas de agir melhor diante desse problema e resolver o problema, seja transformando este problema num ponto de virada que vai te levar para um lugar melhor, seja tentar conviver melhor com um problema que não tem solução. Essa lição vale muito, ela consegue te ajudar demais a viver muito melhor e a lidar com uma gama enorme de desafios, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, um abraço, senta o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, me ajuda a divulgar o estoicismo no Brasil e eu te vejo no próximo vídeo.